Como prometido, nós vamos falar hoje sobre o complexo gengiva-estomatite felina. Vocês já devem ter pesquisado algo a respeito na internet ou conhecem algum gato de algum conhecido que já teve esse problema, ou você mesmo já tem algum gato com esse problema. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre desmistificar um pouco, entender o que é essa doença e por que ela é tão polêmica dentro da odontologia veterinária, né? É uma das doenças que eu posso dizer dentro da odontologia mais frustrantes para o médico veterinário e principalmente para o tutor, para o pai, para a mãe desse gato, que está extremamente desesperado porque ele está com esse problema muito grave. É uma doença realmente debilitante, é uma doença que ela se agrava, né, com muita rapidez até em alguns casos. Então, quando a gente fala de gengiva-estomatite, uma das primeiras questões que as pessoas pensam é: mas isso é do estômago? Porque tem o nome estomatite? Então, gente, o estoma vem do grego boca, mucosa oral, e o ite, inflamação. Então, a gengiva-estomatite está relacionada a uma inflamação da gengiva e da mucosa oral desses pacientes, de uma maneira muito agressiva, né? Agora, o que é mais importante é a gente pensar também como é que é a boca normal. A gente está vendo que esse paciente aqui está com uma boca muito inflamada, que é muito característico desse processo de estomatite. E como é que é um gato com uma boca normal? Bom, você tem um gatinho com a boquinha normal, as gengivas normais, as áreas dos arcos. Vou mostrar aqui para vocês, nesse desenho, a gente consegue ver a área das fauces ou dos arcos glossopalatinos. Esses arcos aqui é exatamente o local onde a gente mais tem que observar nos pacientes que desenvolvem essa doença. Então, os pacientes que têm normalmente esses arcos branquinhos, sem nenhum tipo de inflamação, são pacientes que eles não têm a doença estomatite. Eles podem ter uma inflamação nas gengivas, um acúmulo de cálculo, mas isso aí está mais relacionado à periodontite. Quando a estomatite está presente, a gente vai ter essa úlcera, essa inflamação na região atrás dos dentes, próximo à garganta. Quando a gente vê um paciente com estomatite, a gente vê exatamente essa alteração do tecido em volta. Ele fica muito vermelho, muito ulcerado, pode sangrar com facilidade. Mas, Mariana, o que causa? Qual é a causa da estomatite nos gatos? Gente, a estomatite, o complexo gengiva-estomatite é uma doença autoimune. O próprio organismo daquele paciente vai responder de uma maneira muito agressiva à placa bacteriana que existe na boca dele. Então, essa resposta muito agressiva a essa placa bacteriana que está nos dentes, ela leva a esse problema, a essa inflamação muito grave. Então, o próprio organismo responde de uma maneira agressiva. É o que a gente chama de uma doença imunomodulada, ou uma doença autoimune, né? A própria imunidade é que faz essa resposta pela reação a essas bactérias da placa. Porque a placa bacteriana ela está em todos os lugares da boca, não só nos dentes. Ela está no palato, na língua, nas bochechas. Então, em toda a boca, além dos dentes, a gente vai ter placa bacteriana também. E esse paciente vai responder a essa placa da mesma forma, ou de formas talvez menos equilibradas. É importante a gente ficar atento a essa questão. Por calicivirose, bartonelose, vírus da imunodeficiência felina, vírus da leucemia felina, mais conhecidos como FIV e FeLV. A gente vai ter nesses pacientes uma predisposição ou uma resposta mais lenta ao tratamento. Ou essa imunidade vai estar mais comprometida, o que vai favorecer talvez o surgimento dessa resposta muito agressiva. Mas a gente entenda, nem todos os pacientes que são positivos ou que têm essas alterações, eles vão desenvolver a estomatite. Assim como pacientes que têm essas doenças, eles podem sim responder bem ao tratamento. Mas a gente sabe que essa é uma condição que pode
dificultar ou complicar a resposta do paciente ao tratamento ou à agressão da doença. Fatores como o estresse também. O estresse que eu falo é um estresse tanto no ambiente, né, um estresse com outros animais, ou entrou um animal novo, ou alguém saiu de casa, ou o tutor viajou. Enfim, aconteceu alguma coisa diferente naquele ambiente que causou um estresse para aquele animal. E esse estresse pode ser um gatilho para baixar a imunidade e o problema começar. Então, geralmente em casos de estomatite sempre vai ter esse gatilho. A alimentação é muito importante. Então, se você tem uma alimentação de extrema qualidade, isso vai, obviamente, favorecer uma melhora do sistema imune desse paciente. Então, é muito importante que os animais recebam um bom suporte nutricional para ter uma imunidade apropriada para responder a esse tipo de problema ou a outros tipos de agressões que podem acontecer no organismo. E pode acontecer em que idade a estomatite, né? Um animal jovem, um animal adulto, um animal idoso, qualquer idade, os pacientes estão predispostos a desenvolver a estomatite, o complexo gengiva-estomatite. Esse paciente, por exemplo, é um animal jovem, é um animal de menos de 1 ano de idade. E ele desenvolveu também o processo de estomatite. Note que ele não tem ainda uma doença periodontal avançada, né? Ele não tem dentes com um acúmulo grande de cálculo, mas ele já tem essa resposta inflamatória à placa bacteriana. Então, aquelas bactérias da placa, aquele organismo imunocomprometido vai responder de uma maneira muito agressiva a essas bactérias que estão, às vezes, naturalmente na boca dos animais. E qual é o principal sintoma? Como é que a gente percebe que aquele animal tem complexo gengiva-estomatite? O primeiro ponto é a dor. Esses animais sentem muita dor, muito desconforto. Você nota pelo aspecto físico deles. Eles ficam com a cabeça mais próxima ao corpo, eles ficam com as orelhinhas mais afastadas, os olhos podem ficar com as pálpebras um pouco mais fechadas, não ficam com os olhos completamente abertos, como deveria. Eles ficam mais apáticos, menos reativos, eles ficam mais isolados, né? Você vai notar um mau odor, um mau hálito muito intenso nesses animais, com uma saliva mais grossa, mais espessa. Essa saliva pode ter pus ou pode ter sangue. Então, ele acaba se lambendo em alguns casos e todo o corpo fica com esse mau odor também. Vão ter dificuldade para se alimentar porque, veja, a boca, dentro da boca está aquela ferida enorme. Então, eles vão ter, obviamente, dificuldade para deglutir. Então, no momento em que eles tentam deglutir o alimento, é o momento que eles mais se incomodam. E aí eles colocam patas na boca e aí eles fazem um movimento com a língua, como se quisesse tirar alguma coisa de dentro da boca. Então, isso é basicamente a dor e o desconforto nos tecidos inflamados ali da região da faringe. Emagrecimento, eles vão comer menos, então obviamente vão emagrecer, vão estar cada vez mais perdendo peso, porque não conseguem se alimentar. Podem ter gritos quando se alimentam, ficam arrepiados, correm do nada, ou correm da comida, ou têm medo da comida. Tendem a comer mais alimentos moles e pastosos, porque não conseguem aguentar a ração seca, né, para deglutir, vai ser muito complicado para eles. Então, o maior problema desses animais é a deglutição pela área inflamada ali na região da garganta, caracterizada pela estomatite. O diagnóstico, além dos sintomas, é importante que a gente chegue num diagnóstico precoce da estomatite, ou seja, identificar o problema o mais rápido possível. Quanto antes a gente identifica o problema, melhor vai ser a resposta ao tratamento, ou seja, melhor aquele paciente vai responder ao tratamento. Aqueles pacientes que têm estomatite há muito tempo, meses, anos, eles têm muito mais dificuldade em responder ao tratamento e são mais suscetíveis a recidivas, que a gente vai falar disso também daqui a pouquinho. Então, a melhor forma de diagnosticar, primeiro, é o exame visual. Você vai observar que na área
das fauces, na área dos arcos glossopalatinos, aqueles arcos que eu mostrei para vocês, ó. Esses arcos aqui atrás dos dentes, próximo à garganta, eles ficam muito inflamados e ficam inflamados de uma maneira bem simétrica às vezes. E isso já é uma característica muito marcante da estomatite. Mas quando a gente tem alguma dúvida, é importante fazer uma biópsia do local dos arcos e encaminhar esse material para uma análise histopatológica. E o patologista vai identificar um infiltrado linfoplasmocitário nessa lâmina. Por isso que antes era chamada gengivoestomatite linfoplasmocítica felina, né? Hoje a gente já resume apenas em gengivoestomatite. Nesse processo histopatológico ou pelo próprio exame clínico visual, a gente consegue determinar. Existem tipos de estomatite. Você vê esses 3 pacientes aqui, vejam em processos distintos de inflamação, né? Você vai ter um paciente com uma inflamação inicial, uma úlcera inicial aqui na região dos arcos. Você veja que um lado está até um pouco mais ulcerado que o outro. Não é muito comum, como os 2 lados estarem bem similares. Como nesse outro paciente aqui, que a gente vê já uma simetria dos 2 lados, muito inflamado, e aí a gente chama uma estomatite ulcerativa. Ficam como feridas mesmo e sangra com muita facilidade esse tecido. E a gente tem um terceiro paciente aqui que é uma estomatite proliferativa, ou seja, o tecido ele começa a crescer, ele começa a granular. Então isso pode também causar muito mais incômodo para o paciente. E o prognóstico também fica bem mais reservado, ou seja, as chances de um paciente com estomatite proliferativa ter mais recidivas geralmente é maior, principalmente quando essas lesões já atingem lábios, né? A mucosa labial também já está envolvida nesse processo, além de toda a mucosa vestibular também está envolvido. Pode ter lesões em língua também, por conta dessas úlceras. Então, de acordo com o tipo ou o grau de evolução, a gente vai ter uma resposta ao tratamento melhor ou uma resposta mais tardia ou mesmo uma não resposta ao tratamento de acordo com o tipo de problema, o grau dessa doença aí nesse gatinho.